Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue nos abençoando e continue nos amparando. Bom, meus irmãos, eu gostaria de estar modificando um pouquinho a maneira da gente estar conversando. Então, como eu disse para vocês, eu não estou aqui em nome do Espiritismo, né? Eu estou aqui em meu nome mesmo, falando em meu nome, não em nome do Espiritismo, nem em nome de nenhuma religião, apesar de ser espírita, né? Apesar de falar do Evangelho, né? Da leitura do Evangelho, né? E estou aqui para falar para vocês também que eu não quero ofender, né, ninguém com minhas palavras. E também quero falar para vocês que pode comentar também se gosta, se não gosta, né? O que vocês gostariam de estar mudando e também das coisas que vocês gostariam que eu pudesse, do tema que vocês gostariam que eu falasse também, que eu pudesse estar procurando assim resposta, explicação, porque quando a gente fala aqui, meus irmãos, eu não estou falando só para vocês, eu falo principalmente para mim. Então, hoje eu gostaria de pedir licença para vocês para ler aqui um pedaço daquilo que eu vou comentar, né? Que é o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero que vocês entendam o seguinte, meus irmãos, porque muita gente, ao ouvir falar da doutrina espírita, entende que a doutrina espírita é uma coisa assim, estranha, com fenômenos estranhos, e não é bem assim, não. A doutrina espírita a doutrina de Kardec, né? Que ela já foi toda estudada por ele e pela equipe da época que trabalhava com Kardec. Ela veio hoje para os espíritas, né? Já pronta, né? Somente para que a gente possa estudar e colocar em prática. Muitos irmãos, assim que nem eu, às vezes faz comentário a fim de poder aprender um pouco mais, assim que nem como eu, aprender e também ajudar outras pessoas a entender também. Porque tem muitas pessoas que gostam de ler o Evangelho, mas não entende, né? E tem vergonha, muitas vezes, de estar dentro da casa espírita e de perguntar, porque tem muita gente, então gostaria de fazer uma pergunta, mas se cala ao ver aquela quantidade de pessoas e tem muita vergonha e acaba não perguntando. E a gente fala por conta de mim mesma, que quando eu ia pelas primeiras vezes à casa espírita, eu tinha muita vergonha, eu não falava com ninguém, eu tinha vergonha demais, eu entrava caladinha e saía caladinha. E eu gostava até de sentar muito na frente, porque eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma moça falar, eu chorei, porque eu era uma pessoa assim, como nós todos somos, né? A gente sofre muito, né? Com demais, com tudo que tem no mundo, né? A nossa vida é uma vida de sofrimento, porque principalmente quem tem filhos, quem tem casa, né? A gente tem muitas coisas para poder resolver e muitas vezes o dia a dia é meio complicado, né? Então, todo mundo sabe do que a gente fala, do sofrimento do dia a dia de todo mundo é muito grande. Sofre no emprego, né? Porque às vezes tem dificuldade com as pessoas que estão ali junto com a gente, às vezes o patrão, às vezes a patroa, às vezes o chefe, às vezes o colega de trabalho é complicado.
E chega em casa, o marido é complicado, a esposa é complicada, o filho dá trabalho, a filha dá trabalho. E a vida é assim, cheia de sofrimento, cheia de complicações. Então, aonde buscar ajuda, né? Para a gente entender por que que tudo isso acontece. Por que que tudo isso? Não é possível que Deus faz isso com a gente assim de propósito, né? Porque sendo Deus do jeito que é, um pai, né? E a gente sabe que pai não vê ninguém sofrer, não gosta de ver ninguém sofrer, né? A gente sabe que muitas vezes o pai da terra, né, que é o nosso pai, às vezes, na minha época, por exemplo, porque eu falo de igual para igual com vocês, meus irmãos, que eu não sou diferente de vocês e nem tem santidade, não. Eu tenho muitas coisas para me corrigir, muitas mesmo, e eu estou aqui mesmo é para aprender também, tá? Não estou aqui para ensinar, não. Muito pelo contrário. Na verdade, é uma oportunidade que eu encontrei porque eu gosto muito de estudar. Então, eu tive essa ideia porque também tive essas dificuldades no centro. Eu tive essas dificuldades de perguntar, de conversar, de pedir, assim, uma explicação das coisas, porque eu tinha muitas perguntas, muitas mesmo. E olha, era complicado porque meu pai tinha me dado me emprestado o evangelho dele, porque ele ia na casa espírita também. Só que ele me chamava para ir, eu não ia de jeito nenhum, né? Vamos começar conversando assim. Não ia mesmo. Não podia nem me falar, porque eu achava que era coisa ruim. E eu não estou aqui para falar mal de religião nenhuma, mas só que eu achava assim, eu achava errado, meus irmãos. Como todo mundo acha errado, porque a gente tem mania de dar opinião nossa, de sem ver aquilo, sem conhecer, né? Então, a gente, antes de dar uma opinião nossa mesmo, né, de ver os outros falar, às vezes a gente dá opiniões erradas. Então, é por isso que eu tô aqui, por isso que eu tive essa ideia. Então, antes de dar uma opinião, a gente precisa procurar entender melhor, né? O que é o espiritismo. E tem já muitos, nossa, são quantidade de milhões e milhões de livros espíritas explicando isso. Então, mas a minha ideia, meus irmãos, não é essa. É mais de trazer, assim, um conforto para quem não conhece, não entende e sofre muito, né? Então, essa é a minha ideia, de trazer assim, uma esperança, de um consolo, assim como eu tive, né? E é isso. Então, eu vou ler aqui para vocês verem o que eu estou dizendo e depois a explicação. Então, o capítulo é o capítulo 6, o Cristo Consolador. Ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Isso nós podemos procurar lá na Bíblia Sagrada, meus irmãos, que nós vamos encontrar. Então, aqui vem a explicação espírita. Vocês me perdoem, mas aqui em casa tá cheio de pernilongo. Não sei se aí na região de vocês tem muita que tem. Nossa, eu não posso com aquele cheirinho forte, porque eu tenho alergia. Me perdoe. Vocês veem eu coçar, vocês me perdoem. Me desculpa. Todos os sofrimentos
por misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontra consolação e fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma inspiração lhe mitinga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição, esta lei, está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Olha só, eu não sei se vocês compreenderam. Olha aí, tá vendo, meus irmãos? Me perdoe, mas eu não consegui ficar sem coçar. Desculpa, eu peço de novo desculpa. Minha irmã que tá aqui, ela saiu aí na câmera. Todos, ele fala aqui, né? Igual eu falei para vocês, a gente sofre muito, né? Então, o que Jesus quer dizer aqui? Quem que é o Cristo Consolador? O Cristo Consolador, meus irmãos, é Jesus. Jesus é o Cristo Consolador. Ele veio, amparou os doentes, ele amparou os aflitos, ele amparou todos aqueles que sofriam, aqueles que podiam, aqueles que o procuravam, aqueles que de longe pensavam nele. Ele tinha o poder de poder saber que aquela pessoa estava pensando nele naquele momento e o sofrimento, o amor, a humildade daquela pessoa era tão grande que Jesus sentia aquilo, sentia aquela vibração, mas o amor, né, daquela pessoa era tão grande para isso. Então, ele sentia a vibração daquela pessoa, fazia com que Jesus sentia o que aquela pessoa estava sentindo. Então, de longe, ele conseguia amparar aquela pessoa. Então, meus caros irmãos, eita, que é difícil, né? Olha aí os cachorros. Alguém chamou. Mas aí tinha que gravar à noite, né, meus irmãos? Então, é isso. Aí, o que acontece? Acontece que de longe Jesus conseguia ver essa dificuldade, sentir o sofrimento daquela pessoa e de longe a fé daquela pessoa fazia com que ela poderia ser curada. Mas Jesus estava aqui, né? Como se diz, tete a tete, né? Como as pessoas dizem hoje, né? Mas e agora que nós não temos fisicamente Jesus por perto? Fisicamente, meus irmãos, olha só, fisicamente, o corpo material de Jesus, né? Que ele esteve aqui fisicamente, não está mais fisicamente, mas está por toda parte.
Porque Jesus sente, ele sabe. Ó, você quer procurar Jesus? Você quer achar Jesus? Aonde que nós vamos procurar Jesus? Tem gente que acha que é dentro da casa espírita, não é? Não é? Olha aqui, meus irmãos, eu não estou falando só para quem assim não é espírita, não. Eu estou falando principalmente para o próprio espírita, viu, meus irmãozinhos queridos? Porque para mim mesma, e tem muito espírita que esquece disso, né? Em todas as casas espíritas, principalmente os espíritas mais antigos, né? Sabe aqueles espíritos acomodados? Ele acha que porque está ali sentado, ali dentro da casa espírita há muito tempo, né? Ele esquece de continuar procurando Jesus. Eles acham que Jesus está ali sentado com eles, né? Mas Jesus não fica sentado, não. Jesus está trabalhando. E aonde que está Jesus? Ele está lá na igreja? Não. Jesus está lá no templo? Não, Jesus não está. Jesus está trabalhando. Como Jesus não está? Jesus ficava lá na sinagoga o tempo todo? Não. Por que não? Porque a gente sabe que foi lá fazer uma visita, né? Não foi? Procura na Bíblia. Jesus não ia para lá. Procura quantas vezes Jesus foi lá. Em qualquer religião, vamos procurar quantas vezes. E podemos contar nos dedos. Jesus estava andando pelo mundo procurando trabalho. Qual que era o trabalho de Jesus? Procurar onde tinha dor e sofrimento, onde tinha uma lágrima, onde tinha uma dor de aflição, de sofrimento. Jesus estava lá, enxugando aquela lágrima. Jesus estava lá onde não tinha um grão de arroz no prato. Jesus estava lá cobrindo uma pessoa que estava no meio da rua, descoberto. Jesus estava lá cuidando das pessoas que tinham necessidades de cuidado. Jesus estaria num hospital onde estava um doente. Jesus estava na casa daqueles mais pobres que estava doente. Não tinha necessidades de cuidado. Então, meus irmãos, nós sabemos onde procurar Jesus. Sabemos onde está Jesus. Não procuramos porque não queremos. Jesus não está parado, meus irmãos, dentro de tempo algum. Jesus trabalhou muito e trabalha até hoje e está por toda parte, porque os irmãos são muitos. Os irmãos estão no mundo inteiro. Jesus não está procurando se nós somos brasileiros, se nós somos ingleses, se nós somos franceses, se nós somos não sei o que, da onde a gente veio, se a gente é lá do norte, do Ceará, de Pernambuco, se nós é da Bahia. Não. Se é de Minas, não. Jesus está em qualquer lugar onde precisa dele, ajudando. Jesus, é vibrações dele de luz, de amor. Jesus, meus irmãos, é o presidente da terra. Ele está cuidando de nós todos. Ele é o Cristo Consolador. Ele ampara, ele protege. Mas por que que nós trabalhamos? Então, nós não temos o tempo de ir nessas igrejas. Não temos. Mas nós podemos fazer. Olha aqui, no finalzinho da leitura, para a gente encerrar, que já está em cima da hora. Ó, ele fala, esse jugo é leve e a lei é suave, porque todo mundo sofre, mas esse sofrimento pode ser mais leve, pode ser mais suave, porque apenas impõe como dever o quê? O amor
e a caridade, meus irmãos. O amor e a caridade. Se temos fé no nosso coração, vamos fazer caridade, vamos cuidar uns dos outros. Olha, os de casa só não vale, porque os de casa é amor que nós temos, esse amor que já guardamos dentro do coração. Esses nós temos que cuidar mesmo, é um dever nosso mesmo. Caridade é quando a gente sai de dentro da nossa casa para socorrer um que está precisando lá fora, mas a gente acha que a gente está fazendo muito quando a gente faz alguma coisa por alguém. Vamos começar a fazer alguma coisa de melhor para os outros. Aí você fala assim, eu não vou dar nada para ninguém, não. Eu ganho um pouco. Não, meus irmãos. Olha, Deus sabe a hora de cada um fazer alguma coisa. A gente sente vontade no coração de fazer. Mesmo aquele mais ruim, aquele mais ridículo, aqueles mais mão de vaca. Eu tô falando porque talvez eu possa ter sido assim. Estou melhorando. Estou falando que sou melhor do que ninguém, não. Não sou. Eu estou melhorando. Eu ainda não tenho vontade de não fazer alguma coisa. Tem hora que eu falo assim, não. Eu já ajudei esse, não vou ajudar esse, não. Aí depois eu penso assim, mas eu devia ter ajudado. Então, antes que eu fique com remorso de não ter ajudado, eu pego e ajudo. Então, se eu ainda estou pensando, eu ainda preciso melhorar. Certo, meus irmãos? Então, eu ainda preciso, eu ainda estou trabalhando essa lei dentro de mim. Então, é esse Cristo Consolador que nós devemos buscar. E é esse Cristo Consolador que está mostrando para nós o caminho de chegar até nosso Pai Criador. O Pai que está no céu. Viu? Eu vou falar isso para vocês, meus irmãos. Se eu tiver que puxar a orelha, eu vou puxar dos espíritas, tá? Os espíritas é que precisam de puxão de orelha, tá? Porque o espírita, ele estuda, eles procura a casa espírita, né? Todos os dias eles estão debaixo de muita luz, assim como eu, precisa ser cobrado, tá bom? Que Jesus abençoe vocês, tá? Me perdoe se eu fui muito dura. Fica com Deus. Faça os seus comentários aí embaixo, viu? E eu gostaria muito que vocês conversassem comigo, deixassem o comentário aí. Eu não vou pedir like, não. Vocês dão se vocês quiserem, tá bom? Tchau, um beijo, eu amo vocês. Que Jesus abençoe. Eu espero que eu possa ter conversado com vocês. Eu possa ter, assim, levado um pouco de clareza para cada um de vocês. Mas eu também não posso falar muito, porque eu estou debaixo de inspirações, tá? Então, eu não posso conversar muito, porque eu pedi a ajuda do plano espiritual para estar aqui conversando com vocês. Então, eu não vou ultrapassar esse tempo, tá? E eu espero que de uma próxima vez eu tenha mais aproveitamento. Que eu mudei a maneira de conversar, então eu preciso de ver se eu posso ter um pouco mais de tempo, né? Para poder comentar um pouco mais. E também vocês deixam aí se vocês querem mais um tempo para poder entender melhor, tá bom? Que Jesus abençoe vocês, sua família, tá? Seus filhos, sua casa, que enche de luz. E, olha, deixa seu nome para que eu possa fazer prece aqui, tá? E pedir nas minhas orações para você. Fica com Deus. Que Jesus abençoe.